Neste vídeo, nós vamos falar sobre a estimação por mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear simples, com apenas um regressor. Nesse caminho, nós vamos encontrar as expressões dos estimadores para os betas, os parâmetros de intercepto e de inclinação da reta de regressão, e também a expressão do estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros. Também vamos discutir a propriedade de Gauss-Markov, ou seja, os estimadores de mínimos quadrados, eles são as melhores escolhas na classe das escolhas lineares e não exatas, ou seja, são estimadores com boas propriedades. O objetivo da regressão é encontrar a melhor representação para um conjunto de dados. No caso aqui de uma regressão simples, que é o caso aí com uma variável explicativa apenas, a gente pode observar, por exemplo, no eixo horizontal o x e no eixo vertical o y, a distribuição dos dados pode ser caracterizada por esse diagrama, que a gente chama de diagrama de dispersão. Por esse diagrama, a gente observa uma tendência, né? Por exemplo, aqui nesse caso, então, à medida que o x aumenta, o y tende a aumentar também. Então, se a gente tivesse que representar esse conjunto de dados por uma reta, essa reta teria que ser uma reta ascendente. Então, no estudo de regressão, nós vamos encontrar essa reta, tá? Mas buscando otimizar essa escolha. E essa representação significa errar menos, e é esse o raciocínio. Então, observando este gráfico, eu posso ter aqui, por exemplo, a reta 1 seria uma possibilidade para representar esse conjunto de dados, a reta 2 seria outra possibilidade, a reta 3 seria uma outra possibilidade. Mas qual delas é a melhor escolha? Essa é a pergunta que a gente vai responder através da estimação por mínimos quadrados. Observe que o valor esperado do y dado no x é dado por uma reta. Nós não conhecemos os parâmetros beta1 nem o beta2. São parâmetros porque são constantes e desconhecidos. Logo precisam ser estimados. Tá? Então, quando a gente estimar, nós vamos encontrar aqui um estimador para o beta1, que eu vou colocar o chapéu para indicar que é o estimador de beta1, e um estimador para beta2, que eu vou indicar o beta2 chapéu, que seria o estimador da inclinação da reta. Como que a gente vai encontrar esses estimadores? Minimizando a soma dos quadrados dos erros. Por que os quadrados dos erros? Porque se você minimizar a soma dos erros, como vão haver erros positivos e negativos, eles vão se anular. Então, os erros positivos se anulam, de modo que a soma dos erros vai tender a zero. E aí nós vamos minimizar a soma dos quadrados dos erros. Ok? Então, o método de mínimos quadrados busca resolver esse problema da estimação, encontrando o beta1 chapéu e o beta2 chapéu, por meio do critério de minimizar a soma dos quadrados dos erros do modelo. Então, vamos definir o erro para a tésima observação. Perceba que nós temos vários valores observados para o x e vários valores observados para o y, dado x. Na reta de regressão, o y se relaciona com o x, de modo que a gente tem o intercepto beta1, a inclinação beta2, x, mais um erro. Então, a equação ela precisa da parcela
do erro. Podemos definir esse erro, então, passando aqui a expressão do preditor linear beta1 mais beta2x para o lado esquerdo da equação, a gente consegue explicitar o erro para a observação T. Veja, são T observações. Observação 1, x1, y1, observação 2, x2, y2, observação 3, x3, y3, e você tem a observação de ordem T, xt, yt. Xt, yt. Então, o erro para a observação T é exatamente o que? O yt menos o beta1 menos o beta2 xt. Perceba que nós vamos resolver um problema de otimização que envolve todos os erros do modelo. E uma forma da gente minimizar erro é minimizar a soma dos quadrados dos erros. Tá certo? Vou usar aqui a notação somatória para denotar a soma, indexada aqui pelo índice T, de 1 até o número total de observações, que eu estou chamando aqui de N. Nós vamos trabalhar com o quadrado dos erros. Essa é a expressão da soma dos quadrados dos erros. Veja, esse somatório pode ser escrito de forma extensa, como sendo E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais E3 ao quadrado, mais até o último quadrado que está associado ao erro da última observação. Então, essa expressão aqui é a soma dos quadrados dos erros. O que o método do mínimos quadrados vai fazer é minimizar essa soma de quadrados, que vai dar as expressões dos beta1 e beta2 chapéu. Esse é o nosso objetivo. Então, o nosso problema é minimizar a soma dos quadrados dos erros. Então, eu vou chamar essa função, tá? S de beta1 e beta2, que é a soma dos quadrados dos erros, que só substituindo cada erro na expressão, a gente tem esse somatório, e aí eu estou substituindo cada erro aqui, né? Isso aqui é a expressão de TS no erro. Então, nós temos a expressão da soma dos quadrados dos erros. Se a gente observar, nós podemos abrir essa soma de modo que essa soma de quadrados dos erros pode ser reescrita por toda esta expressão aqui à direita. Perceba que isso é uma função dos betas. A expressão se resume a esse monte de somas em que o beta1 e o beta2 aparecem exclusivamente nelas. E perceba também que, por exemplo, a soma dos quadrados dos y eu tenho em mãos, porque isso está na base de dados. O t aqui é o tamanho da amostra, eu tenho essa informação. A soma dos xt ao quadrado, eu tenho essa informação porque isso está na base de dados. A soma dos x também eu tenho essa informação. A soma dos y também eu tenho essa informação. Eu tenho todos os x e tenho todos os y, de modo que a soma desse produto cruzado de x com y também eu tenho essa informação. A única coisa que eu não tenho aqui são os betas, beta1 e beta2.
Então aqui nós temos um problema de minimização de uma função sem restrição alguma. Então nós vamos minimizar aquela soma como função de beta 1 e beta 2. Não sei se vocês se recordam do cálculo 1, mas nós vimos alguma coisa na linha de otimização de funções. Lá a gente otimizava uma função com uma variável. Então, precisava calcular a derivada, igualar a zero, encontrar os pontos críticos. Tudo isso aqui vai ser feito também. Mas agora nós temos dois parâmetros a serem estimados, uma função de duas variáveis. Ou seja, a soma é função de beta 1 e de beta 2. Então nós precisamos fazer o mesmo caminho, mas derivando de forma parcial. Mas derivar de forma parcial é muito semelhante à derivada que a gente viu lá em método Zoom. Então basta considerar o beta 2 como constante e derivar em relação ao beta 1. E se quiser encontrar a derivada em relação ao beta 2, considera o beta 1 constante e deriva em relação ao beta 2. Nada muda totalmente, mas aqui a gente tem o conceito de derivada parcial. Tá certo? Então, o que vocês têm que fazer? Deriva igual a zero, só que agora você vai ter que fazer isso parcialmente. Em relação ao beta 1, em relação ao beta 2, igualando a zero. E aí vocês vão encontrar um sistema de equações, certo? Que é conhecido como sistema de equações normais. E a partir daí resolver o sistema em função de beta 1 e de beta 2, que agora vão ter que estar com chapéu, visto que serão a solução do sistema. Então, como eu havia observado, agora nós vamos fazer as funções de primeira ordem, derivando aquela soma em função de cada um dos betas. Então eu preciso dessa derivada agora parcial, e aí eu vou denotar a derivada não mais pela letra D, como a gente fazia antes, né? Ao invés de falar ds de beta 1, nós vamos pensar agora em d rho s d rho beta 1. Por que isso? Só para sinalizar que essa é uma função de mais de uma variável, certo? Então aqui a gente deriva parcialmente. Por derivar parcialmente, a gente muda essa notação justamente para indicar que a função tem mais de uma variável. Então, fazendo a derivada de S em relação a beta 1, nós encontramos essa expressão, que deve ser igualada a zero, pela condição de primeira ordem. Derivando parcialmente aquela soma do quadrado dos erros em relação a beta 2, nós encontramos essa segunda expressão que deve ser igualada a zero. Observem aqui que o mais importante seria nós entendermos o porquê que essas igualdades acontecem. Não foquem muito na demonstração dessa estimação dos betas, mas pelo menos saibam o caminho de onde veio a derivação desses betas, ou melhor dizer, a derivação dos estimadores dos betas, que é o beta 1 RET e o beta 2 RET. A partir do momento que eu igualo a zero, eu tenho que colocar o chapéu neles, visto que quem satisfaz essas igualdades são exatamente o beta 1 e o beta 2 chapéu. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos a soma dos quadrados dos resíduos, que é dada pela soma com o t indo de 1 até o tamanho das observações, o número de observações, de y t menos beta 1 menos beta 2 t ao quadrado. Isso é uma função de beta 1 e de beta 2 e que nós queremos
minimizar. O primeiro passo para minimizar é derivar parcialmente S em relação a beta 1 e igualar a zero. E também derivar parcialmente S em relação a beta 2 e igualar a zero. Como resultado dessas duas igualdades, nós temos as equações normais, que nada mais significam do que um sistema com duas variáveis e duas equações. E precisamos resolver esse sistema 2 por 2. Como resultado desse sistema, nós temos o quê? Que o beta 2 chapéu é igual a esse quociente, onde você tem uma soma no numerador de produtos cruzados dos x menos a média de x com o y menos a média do y, e no denominador a gente tem a soma dos quadrados dos desvios de x com a sua média. Isso aqui é uma fórmula muito parecida com a fórmula da variância, não sei se vocês se recordam, mas a variância de x é uma expressão bem próxima dessa. Soma de xt menos x bar quadrado, só que dividido por n menos 1. Isso aqui é a expressão que estima a variância de uma variável aleatória x. Então a gente coloca o chapéu, porque a variância em termos conceituais é o valor esperado de x menos lx ao quadrado. Mas isso aqui se estima pela variância através da amostra. Perceba que todos os x eu tenho, o n eu também tenho, então isso aqui é calculável. Observe a expressão do beta 2 chapéu, que é a estimativa da inclinação da reta, ela só depende dos dados. Então, aqui eu tenho todos os x, tenho como calcular a média do x. Então, isso aqui eu tenho, a média do x eu tenho todos os y e tenho a média dos y, certo? E tenho todos os x e tenho a média dos x. De modo que o beta 2 chapéu só depende dos dados, que é o que a gente faz com a estatística. A gente utiliza os dados para estimar parâmetros. E aqui no caso são os parâmetros de inclinação e intercepto. O beta 1 chapéu vai ser o y bar menos o beta 2 chapéu x bar. Perceba novamente que o beta 1 chapéu só depende dos dados. Então, y bar eu tenho, porque todos os y eu tenho, e o x bar eu tenho, porque todos os x eu tenho. Então, x bar é a média, né, de todos os x. E y bar é a média de todos os y. Uma propriedade importante desses estimadores de números quadrados é que eles são estimadores centrados, não viesados, não tendenciosos. Ou seja, a expectativa deles é exatamente o valor a ser estimado. Ou seja, o que eu espero do beta 1 chapéu é exatamente igual ao beta 1. E o que eu espero de beta 2 chapéu é exatamente que ele seja beta 2 chapéu. Os estimadores de números quadrados têm essa característica.
eles, em média, acertam o alvo. Ou seja, em média, eu posso até errar uma estimativa. Ou seja, eu posso até, digamos que o verdadeiro beta 1 seja igual a 2. Aí, numa primeira tentativa, eu estimo e dá 2,01. Na segunda, dá um valor menor, 1,98. Enfim, o importante é que, na média, essa estimativa vai ser igual a 2. Ou seja, se a gente repetir o experimento várias vezes, um número grande de vezes, lembrando daquela ideia lá dos grandes números, a expectativa para esse valor estimado é exatamente o verdadeiro valor do beta 1. E com o beta 2 chapéu acontece a mesma coisa. Esses estimadores, eles são ditos não tendenciosos. Não tendenciosos, centrados ou não viesados. São 3 nomes que significam a mesma coisa em estatística. É possível mostrar que a variância do beta 1 chapéu é dada por essa expressão que depende da variância dos erros. Lembrem que esse sigma ao quadrado é a variância dos erros, modelo, que a gente assume pela suposição de homocedaticidade ser constante. Então, sobre a homocedaticidade, a gente consegue provar que essa variância desse beta 1 chapéu, ou seja, o nível de dispersão desse beta 1 chapéu, pode ser calculado através dessa expressão, né? Sigma ao quadrado, x, a soma de todos os quadrados de x dividido por n vezes a soma dos quadrados dos desvios de x com a média. Aqui também tem a expressão da variância do beta 2 chapéu e a expressão da covariância de beta 1 e de beta 2 chapéu. De modo que você tem agora, você sabe que o valor esperado deles é exatamente o verdadeiro valor dos parâmetros, ou seja, são estimadores não viesados, e também nós temos as expressões das variâncias de cada um deles e da covariância, de modo que a gente pode aqui construir uma matriz onde na diagonal nós temos as variâncias de beta 1 chapéu e de beta 2 chapéu, e na diagonal secundária nós temos a covariância de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu. A matriz é simétrica porque covariância de beta 1 chapéu e beta 2 chapéu é igual a covariância de beta 2 chapéu, beta 1 chapéu. Então isso aqui é uma matriz de covariâncias, ou melhor dizendo, variâncias e covariâncias. Percebam alguns comentários. Quando o sigma aumenta, ou seja, a dispersão dos erros ela é maior, ou seja, ela é crescente, perceba como isso afeta a variância desses estimadores de mínimos quadrados, de modo que eles ficam mais dispersos também. Então, se eu aumentar a volatilidade dos erros, eu estarei aumentando também a volatilidade dos estimadores beta 1 chapéu e beta 2 chapéu. Uma segunda observação é que quanto maior a variabilidade dos regressores, ou seja, o x é o nosso único regressor aqui, nós estamos trabalhando com um modelo de regressão linear simples. Quanto maior a dispersão do x, perceba como o denominador ele tende a ser muito próximo da variância, né? Então você aumenta a variância, você está aumentando o denominador dessas expressões, e aí os beta chapéu tendem a ter maior também dispersão. Uma terceira observação é que quanto maior o tamanho da amostra, maior a soma que está nos denominadores. Perceba que nós temos uma soma
de quadrados que depende do tamanho da amostra, vai de 1 até o t, ou n, que é o tamanho da amostra. De modo que quanto maior o n, mais parcelas vai ter essa soma. Então maior será o denominador de cada uma dessas expressões das variâncias. De modo que também, com o aumento do tamanho da amostra, a gente reduz a volatilidade dos estimadores de mínimos quadrados. Uma outra característica importante dos estimadores de mínimos quadrados é que eles têm essa propriedade de ser blue, mas não é blue de azul, embora esteja em azul, mas é blue de best, né? Com base esse meio é o melhor estimador na classe dos lineares e não viesados. Então, o que eu estou dizendo aqui com o resultado de Gauss-Markov é que os estimadores de mínimos quadrados eles são as melhores escolhas dentre as escolhas que são lineares e não viesados. Não viesados no sentido de que, em média, eles acertam algo, ou seja, o valor esperado de beta 1 chapéu é exatamente beta 1. E o valor esperado de beta 2 chapéu é exatamente beta 2. Então isso aqui é ser não viesado. Então, o que eu estou dizendo aqui com esse resultado, esses estimadores são as melhores escolhas dentre as escolhas lineares e não viesadas. Então, são estimadores não viesados. Não viés é uma coisa muito importante para um estimador. Certo? Se você quer estimar alguma coisa, você tem que estimar sem viés. Não pode ter viés na sua estimação. Essa é a primeira característica importante. Até agora nós estimamos os betas, certo? E está faltando estimar o sigma, que é o padrão de dispersão dos erros do modelo. Um primeiro passo é observar o valor esperado da soma dos quadrados dos erros. O valor esperado da soma dos quadrados dos erros é a soma dos valores esperados de cada um dos quadrados dos erros. E observe que a variância do erro ela é dada pelo valor esperado do quadrado do erro menos o quadrado do valor esperado do erro. Mas, pela suposição do modelo, os erros têm média zero, de modo que a variância do erro é exatamente o valor esperado do quadrado dele. E aí, essa expressão aqui, em virtude disso, vai se tornar a soma da variância, ou seja, a soma das variâncias dos erros. Cada variância é sigma ao quadrado, substitui aqui por sigma ao quadrado, então nós temos a soma de sigma ao quadrado, quantas vezes? De 1 até n. Então aqui nós temos sigma ao quadrado, mais sigma ao quadrado, mais quantas vezes? Sigma ao quadrado, um número n de vezes. De modo que aqui nós temos n sigma ao quadrado. N sigma ao quadrado é o valor esperado da soma dos quadrados dos erros. Veja, a soma dos quadrados dos erros é uma variável aleatória. Por quê? Porque os erros são uma variável aleatória, os quadrados dos erros também serão uma variável aleatória, e a soma de quadrados de variáveis aleatórias também é uma variável aleatória. A soma dos quadrados dos erros é uma variável aleatória que tem média n sigma ao quadrado. Para que desse um estimador não viesado para sigma, bastava a gente dividir ele por n. Se eu dividisse aqui por n, eu terminaria
com sigma ao quadrado, de modo que um estimador não viesado para sigma ao quadrado seria exatamente a soma dos quadrados dos erros dividido por n. Então nós temos um forte candidato para estimar o sigma ao quadrado do ponto de vista de ser um estimador não viesado. Quem será esse candidato? A soma dos quadrados dos erros dividido pelo tamanho da amostra. Percebam aqui que eu estou usando t e i no lugar de n, mas aqui t e n são a mesma coisa. Só estou usando o n porque no material de vocês o tamanho da amostra é denotado por n. E aqui nessas notas de aula está com a letra t, mas t e n são a mesma coisa. Então nós encontramos uma variável aleatória cujo valor esperado, né, é exatamente igual a sigma ao quadrado. O grande problema aqui é que nós não conhecemos os erros. E quando nós não conhecemos, nós colocamos chapéu e quem coloca chapéu estima. Então, ao invés de trabalhar com os erros, nós vamos trabalhar com os resíduos. O que são os resíduos? São as estimativas dos erros. Se um erro para a tésima observação é dado por yt menos beta 1 menos beta 2 xt, o resíduo será a estimativa deste erro. Então, colocando o chapéu, nós vamos ter que colocar o chapéu nos betas e estaria resolvido o problema. Essa expressão aqui é a expressão do resíduo associado à tésima observação. Agora sim, nós conhecemos os resíduos e podemos trocar nessa expressão aqui o quadrado dos erros, os quadrados dos erros, pelos quadrados dos resíduos. Mas para que o resultado de sigma ao quadrado, nesse valor esperado, a gente vai precisar dividir não por n, mas por n menos 2. Isso é um resultado da teoria, é possível ser demonstrado, não vou perder tempo com isso. Mas a verdade é que quando nós substituímos os resíduos ao invés dos erros, estimando os erros através dos resíduos, nós perdemos 2 graus de liberdade, visto que precisamos estimar 2 parâmetros, beta 1 e beta 2. E essa perda de grau de liberdade, ela vai aparecer aqui no n. Antes eu tinha n observações, agora eu preciso perder 2 graus de liberdade. Então, no denominador vai aparecer n menos 2. Observe que se o nosso modelo tivesse 3 parâmetros, o denominador apareceria n menos 3. Se tivesse 4, n menos 4, e assim por diante. Está aí a expressão do estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros. Percebam que nós utilizamos os resíduos e no denominador nós perdemos 2 graus de liberdade porque precisamos estimar os parâmetros beta 1 e beta 2. Então, nós perdemos 2 graus de liberdade para estimar a média. Como resultado, o valor esperado de sigma ao quadrado, chapéu, que agora esse é o nosso estimador de mínimos quadrados para a variância dos erros. Está aí a expressão dele. Esse estimador é um estimador com boa propriedade, um estimador não viesado. E neste vídeo nós tratamos da estimação dos parâmetros do modelo de regressão linear na sua forma mais simples, que eu chamo de modelo de regressão linear simples, ou seja, um modelo com apenas uma variável explicativa, ou seja, apenas um x explicando y,
Nós trabalhamos com os estimadores de mínimos quadrados. Eu mostrei para vocês as expressões dos estimadores de mínimos quadrados. Nós mostramos também as expressões das variâncias, das covariâncias. Também falamos da propriedade de não viés desses estimadores de mínimos quadrados. E fomos em busca da estimativa ou do estimador também da variância dos erros, que seria o sigma ao quadrado. Uma observação também muito importante é que esses estimadores eles têm aquela característica de ser lucro, são os melhores estimadores na classe dos lineares e não viesados. Então, dentre os estimadores lineares e não viesados, estes são as melhores escolhas. No próximo vídeo, vamos trabalhar com estimação intervalar e com teste de hipótese. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.